Na leitura do testamento, observei meu pai tomar o cheque de 78 milhões de dólares da minha mão e incendiá-lo. A voz da minha mãe cortou o silêncio como uma lâmina: é o que você ganha por nos ter abandonado. As chamas devoraram o papel, a fumaça subindo como se estivesse me apagando junto. Todos esperavam que eu gritasse, que lutasse, que desabasse. Mas não o fiz. Eu nem pisquei. Apenas sorri, pois o que eles queimaram não era o testamento verdadeiro. Meu nome é Marjorie Torres, neta de uma bilionária. E naquele dia, meus pais pensaram que haviam destruído meu futuro. O que eles não sabiam é que minha avó havia me preparado para esse momento, para enfrentar a família que me traiu, para sobreviver ao fogo e para ressurgir das cinzas com mais do que dinheiro, com a verdade. A entrada de mármore do escritório Guedes e Associados reluzia tanto que quase doía olhar. O som dos meus saltos ecoava no chão, um som que eu não ouvia há anos. Parecia uma armadura, cada passo me lembrando que eu não estava ali para implorar. Eu estava ali para assistir. A recepcionista mal olhou para mim antes de apontar para as portas de vidro. Lá dentro, a sala de conferências já estava cheia. Minha mãe, Laura, estava tensa, as contas do seu colar de pérolas enroladas nos dedos, os lábios tão firmemente fechados que eu me perguntava se iriam rachar. Meu pai, Marcos, estava reclinado na cadeira, com os braços cruzados e uma carranca no rosto, como se estivesse me esperando a manhã inteira. E André, meu irmão mais velho, se espreguiçava com as pernas cruzadas, os óculos escuros na cabeça, como se aquilo fosse apenas mais um brunch de domingo. Nenhum deles me notou. Senhorita Torres, disse Gustavo Guedes, o advogado da família, de pé na ponta da longa mesa de mogno. Sua voz era calma, profissional, mas seus olhos mostravam uma certa importância. Obrigado por se juntar a nós. Estamos aqui hoje para cumprir os últimos desejos de sua avó, Helena Torres. Sentei-me no último lugar, como sempre, quieta e de forma intencional. Minhas mãos repousavam no colo, firmes, mesmo que meu pulso batesse forte em minha garganta. O Sr. Guedes pigarreou e começou. Para André Torres, ele leu, abrindo uma página nova. Sua avó deixa o chalé e sua guitarra Gibson de 1959. O sorriso de André vacilou por um instante. Só isso, ele murmurou. O Sr. Guedes não respondeu. Ele continuou sem alteração, para Marcos e Laura Torres, seu filho e nora. Ela deixa o relógio de família, sua coleção de discos de vinil e uma doação de $10 mil feita em seus nomes. O silêncio se quebrou. Minha mãe ofegou, engasgando de descrença. Me desculpe. Isso é ridículo, meu pai soltou uma risada amarga. Uma piada. Isso deve ser uma piada. Fiquei olhando para a mesa polida, deixando a indignação deles me atingir como estática. Então os olhos do Sr. Guedes encontraram os meus. E para Marjorie Torres, ele disse lentamente, com sua voz proposital. Ela deixa toda a sua herança financeira, totalizando $78 milhões. A sala ficou em silêncio. Por um instante suspenso, juro que pude ouvir o zumbido das luzes do teto. O que? Meu pai questionou, impulsionando-se para frente. O senhor me ouviu, disse o Sr. Guedes firmemente. Isto foi autenticado há 3 meses. A decisão foi intencional. O rosto da minha mãe se contorceu, as veias de suas têmporas saltando. Ela não fala conosco há anos. Abandonou esta família. Ela não pode simplesmente voltar aqui como uma mártir e recolher uma fortuna. Levantei o queixo, falando finalmente, eu não voltei. Fui convidada. André zombou, reclinando-se na cadeira. A vovó só sentiu pena de você, Marjorie. A pobre Marjorie, que não conseguiu se manter. Mas então Guedes deslizou um envelope marrom lacrado para mim. O selo de cera ainda tinha o emblema que minha avó havia esculpido com as próprias mãos. Para você, ele disse calmamente. As últimas palavras dela foram claras, ela permaneceu em silêncio e ela se manteve forte. Ela nunca foi esquecida e estendi a mão, meus dedos roçando o selo, justamente quando a mão do meu pai foi para a mesa.
Os dedos do meu pai se fecharam em torno do envelope antes que os meus pudessem sequer tocar. Seu aperto era de ferro, as veias saltando, como se o papel o tivesse traído pessoalmente. Marcos, o Sr. Guedes alertou, a voz áspera. Isso pertence a Marjorie. Mas meu pai já estava abrindo, seus movimentos selvagens, como um predador destroçando a presa. O cheque deslizou para fora, um retângulo de tinta e promessa. Seu rosto se contorceu enquanto o segurava, balançando no ar como se fosse a prova de um crime. 78 milhões de dólares, sua voz rachou, alta demais para a sala. Isto é uma loucura. Esta garota não merece um centavo. Continuei imóvel, minhas unhas formando sulcos em minhas palmas. Minha mãe avançou em seguida, tomando a carta dobrada que estava dentro. Ela a abriu com mãos trêmulas, os olhos percorrendo as palavras, o lábio enrugado. Para que ficou em silêncio e permaneceu forte, ela cuspiu as palavras como veneno. Então rasgou a carta ao meio. Silenciosa, forte. Ela foi ingrata. Sempre ingrata. Me devolva isso, eu disse, minha voz baixa e firme. Mas minha mãe apenas riu, de forma amarga e seca. Olhe para ela, calma, tranquila, como se estivesse acima de nós. Ela rasgou a carta novamente, e depois mais uma vez, até que os pedaços não passassem de confetes espalhados pela mesa. André se recostou na cadeira, com os braços cruzados, observando o caos como se fosse um teatro. Você sempre amou fazer o papel de vítima, Marjorie. Acho que finalmente valeu a pena. Virei meus olhos para ele, fixa e sem piscar. Acho que você terá que se contentar com pedaços de uma guitarra enquanto eu saio daqui com o futuro. Seu sorriso vacilou. Basta, meu pai rugiu, batendo o cheque na mesa. Sua mão mergulhou no bolso interno de seu paletó, tirando um isqueiro prateado. O som do clique ecoou como um tiro. Pai, eu gritei, levantando-me. Você não vai voltar para esta família, ele gritou, girando a roda. A chama sibilou, faminta. Você nos deixou, Marjorie. Você nos deixou muito antes de sua avó morrer. Marcos, nem ouse, o Sr. Guedes começou, levantando-se, mas era tarde demais. Meu pai pressionou a chama na borda do cheque. O papel se encurvou instantaneamente, veias pretas correndo pela superfície enquanto o fogo devorava a tinta e as promessas. Os lábios de minha mãe se curvaram em um sorriso cruel enquanto a cinza caía no cinzeiro de cristal. É isso, ela disse, cruzando os braços. É o que acontece quando você traz sua família. Eu não me movi. Eu não falei. Apenas observei a fumaça subir, torcendo-se como incenso em um funeral. E então eu sorri, porque o que eles estavam queimando não era o que eles pensavam que era. A chama atingiu a borda do cheque com um assobio tão agudo que cortou o silêncio. Pare, o Sr. Guedes gritou, estendendo a mão sobre a mesa. Mas meu pai puxou o braço como um louco, seus nós dos dedos brancos enquanto segurava o papel em chamas. Este dinheiro não pertence a ela, ele bradou. Ela se afastou desta família e agora pensa que pode voltar e levar tudo. Não enquanto eu estiver vivo, minha mãe chorou, mas não em protesto. Ela estava sorrindo, a voz grossa de satisfação. Queime tudo. Deixe-a ver o que acontece quando você cospe no seu próprio sangue. As cinzas caíram no prato de vidro. Flocos pretos caindo como neve morta. O cheiro era acre, amargo, sufocando o ar. Eu fiquei parada. Cada nervo do meu corpo gritando para eu avançar, para salvar o cheque, para provar que eu era uma parte da família. Mas eu não me movi, porque eu sabia da verdade. Minhas mãos se curvaram ao meu lado. Meu pulso batia forte em meus ouvidos, mas meu rosto permaneceu calmo, quase sereno. Você acha que o fogo apaga a verdade? Eu sussurrei. Meu pai jogou os restos carbonizados no prato, seu peito ofegando. Agora estamos quites. Sua voz estava rouca, crua, cheia de uma raiva que não tinha para onde ir. Minha mãe se recostou, cruzando os braços. Você nunca vai nos vencer, Marjorie. O dinheiro não pode reescrever o passado.
Você nos abandonou quando seu pai estava doente. Você nos abandonou quando mais precisávamos de você. André riu sem vida. Ela nem está lutando. Olhe para ela, parada ali como uma estátua. A vovó te ensinou isso também, Marjorie? Para se fazer de fraca até conseguir o que queria. Finalmente levantei meus olhos para ele. Não, eu disse suavemente. Ela me ensinou que o silêncio pode cortar mais fundo do que um grito. A sala ficou em silêncio novamente. O que eles haviam transformado em cinzas não era real. O que eles destruíram era uma farsa, um cheque em branco que minha avó havia deixado para que eu colocasse naquele envelope. Ela sabia exatamente o que eles fariam, ela sabia que eles queriam acabar com algo. Sabia que eles não resistiriam ao fogo. E agora eles pensavam que tinham vencido. Eu os deixei acreditar nisso. Deixei que eles sorrissem e se contorcessem. Deixei que eles confundissem meu silêncio com derrota. Mas por trás do meu sorriso calmo, eu já estava segurando a herança verdadeira. E logo eles aprenderiam que o fogo que eles acenderam foi apenas o começo. A fumaça ainda estava no ar quando o Sr. Guedes pigarreou. Seus olhos se moveram em minha direção, firmes, mas buscando, como se ele já soubesse o que meus pais não sabiam. Eu fiz um pequeno movimento com a cabeça. Ele não disse nada, mas seu silêncio era um tipo de escudo. A carta que ela me deu tinha sido selada com cera, o brasão de sua família carimbado na superfície. Eu a abri na noite anterior à leitura do testamento, meu coração acelerado como se eu já estivesse invadindo um território proibido. Marjorie, a nota começava em sua familiar caligrafia. Se você está lendo isso, então eu me fui, e a família em que confiei está circulando como lobos. O cheque que você receberá não é o presente verdadeiro. É uma isca. Eles vão queimá-lo e pensarão que destruíram você. Mas a verdade já está fora do alcance deles. A herança verdadeira foi garantida, transferida para um fundo em seu nome, protegida por aqueles em quem confio fora desta família. Quando o fogo subir, não se desespere. Sorria. Essa será a sua vitória. Então eu sorri. Não por coragem, não por desafio, mas porque no momento em que meus pais acenderam aquele papel, eu sabia que eles tinham seguido exatamente o plano dela. Pressionei uma mão contra o bolso do meu casaco, sentindo o amassar do segundo envelope, mais grosso e mais pesado. Dentro, havia uma chave com a palavra trilhão gravada. Minha avó me deu sem nenhuma explicação, a não ser um dia você vai precisar desta palavra mais do que do ar. Agora, a palavra pulsava em minha memória como uma batida de coração. Na manhã seguinte, os ecos de mármore do escritório de advocacia foram substituídos pelo silêncio abafado do banco privado. O edifício parecia comum por fora. Tijolos vermelhos, portões de ferro, era subindo pelas paredes, mas por dentro era como uma fortaleza. Tapetes espessos abafavam o som, e o ar tinha um cheiro suave de cedro e tinta. Senhorita Torres, disse a recepcionista na mesa da frente após escanear meu documento de identidade. Seu tom suavizou quando ela leu o arquivo. Você está aqui para a caixa 12. O Sr. Ferraz está esperando. Sr. Ferraz, o antigo confidente da minha avó. Ele estava esperando pelo elevador, com o cabelo prateado cuidadosamente penteado, sua postura tão ereta quanto há décadas. Marjorie, ele me cumprimentou com um leve aceno de cabeça, sua voz medida. Helena preparou isso muito antes de sua partida. Siga-me. Descemos em silêncio. Minhas palmas suaram, não de medo, mas de ansiedade. Minha avó havia confiado neste homem. Só isso já me acalmou. O cofre se abriu com um silvo mecânico, o ar frio roçando em meu rosto. A sala se estendia diante de mim, revestida com gavetas de metal, cada uma marcada com números discretos. O Sr. Ferraz me guiou até uma delas. Caixa 12, ele disse, colocando uma pequena chave de latão em minha palma. A palavra trilhão estava gravada ao lado. Engoli em seco. Ela me deu esta palavra meses atrás. O Sr. Ferraz simplesmente acenou com a cabeça. Então ela confiava que você estaria pronta.
A fechadura girou suavemente. A gaveta deslizou para fora com um pesado suspiro metálico. Dentro havia um envelope à prova de fogo selado com cera vermelha, um pequeno saco de veludo preto e um arquivo grosso amarrado com uma fita vermelha. Minhas mãos tremeram enquanto eu pegava o envelope primeiro. Quebrei o selo cuidadosamente, abrindo uma folha de papel. Marjorie, estava escrito: se você está neste cofre, significa que eles queimaram o presente falso, como eu sabia que fariam. O cheque neste envelope é o verdadeiro, de 78 milhões de dólares, assinado e garantido. Mas o dinheiro não é a herança. Olhe mais a fundo. Peguei o cheque. Seu peso me surpreendeu, mais espesso do que o normal. A tinta forte, a assinatura de minha avó inconfundível. Minha respiração ficou presa, mas forcei minhas mãos a ficarem firmes. Em seguida, abri o saco de veludo. Um pendrive deslizou para minha palma, liso e frio. Não o esperei. O Sr. Ferraz me guiou para uma pequena sala privada com um laptop esperando. Meus dedos tremeram enquanto eu conectava o drive. A tela piscou. E então lá estava ela. Minha avó sentada em seu antigo escritório. Prateleiras de livros de capa de couro atrás dela. A luminária empoeirada sob a qual eu costumava me esconder quando criança brilhava fracamente ao lado. Se você está assistindo isso, Marjorie, a voz dela preencheu a sala, suave mas firme. Então eu me fui. E se eu estiver certa, eles já mostraram do que são capazes. Mas você é a pessoa em quem confio. Esta herança não é sobre riqueza. É sobre poder, controle e sobrevivência. E agora está em suas mãos. Pressionei minha mão sobre a boca, meu peito apertado com algo que não era tristeza, nem alívio, mas uma tempestade de ambos. Pela primeira vez desde o incêndio, senti a verdade se instalando em mim. 2 noites depois de ir ao cofre, encontrei André esperando na frente do meu prédio. Seu BMW preto estava parado na calçada, os faróis cortando a neblina. Ele estava apoiado no capô, com os braços cruzados, a postura relaxada, mas seu maxilar estava apertado quando me viu. Marjorie, ele me chamou, a voz suave, mas tensa. Precisamos conversar. Eu quase passei por ele, mas algo em seu tom, metade ordem, metade súplica, me fez parar. Conversar, eu ecoei. Sobre o quê? As cinzas que você ainda está tirando dos sapatos do papai? Ele se encolheu por um segundo, então sorriu. Você sempre teve essa língua afiada. A vovó provavelmente amava isso. Mas sejamos realistas, nem tudo isso pode ser seu. 78 milhões. Você vai se afogar. Dívida com a gente. Comigo? Eu ri baixo e amargo. Então, não é sobre família. É sobre sobrevivência para você. Os olhos de André ficaram rígidos. Não finja que você não precisa da gente. O dinheiro não a protege. O pai está furioso. A mãe está falando em contestar o testamento. Você não pode lutar contra ele sozinha. Eu dei um passo mais perto, perto o suficiente para ver o leve tremor em sua mão enquanto ele passava por seu cabelo. Você realmente acha que estou sozinha? Eu sussurrei. Seu sorriso vacilou. O que isso significa? Significa que a vovó viu através de vocês, todos vocês. Ela me preparou. Ela me deu mais do que dinheiro. Ela me deu a prova. Seu rosto ficou pálido, a arrogância escorrendo como água por uma peneira. Prova do quê? De que você me trairia na primeira chance que tivesse, eu disse com calma. E aqui está você, na hora certa. A máscara de André rachou então, o desespero vazando. Marjorie, ouça. Eles me empurraram para isso. O pai disse que se eu não o apoiasse, eu seria expulso completamente. Você sabe como ele é. Eu o interrompi com um olhar. Você escolheu seu lado. Não finja que era impotente. Você sorriu enquanto eles queimavam. Pela primeira vez, André não teve uma resposta.
Seus olhos se moveram rapidamente, sua boca se abriu, depois se fechou novamente. Finalmente, ele murmurou. Eu não pensei que ela realmente daria tudo para você. E é por isso que ela não deu para você, eu respondi. O silêncio entre nós se estendeu, tenso e frágil. Virei-me, subindo os degraus até a porta. Marjorie, André me chamou, a voz agora quebradiça. Se você continuar os provocando, eles vão destruir você. Eles já fizeram isso antes. Você sabe que eles tentarão novamente. Eu parei, minha mão na maçaneta, então olhei para ele. Meu sorriso era fino, afiado como vidro. Deixe-os tentar, eu disse. E fechei a porta atrás de mim, deixando na névoa com nada além de sua bravata enfraquecendo. O tribunal cheirava a madeira polida e poeira antiga. O tipo de lugar onde a verdade ou surgia como fogo ou se afogava em silêncio. Passei pelo detector de metal, meus saltos batendo no chão de mármore em um ritmo constante o suficiente para mascarar a tempestade dentro de mim. Ao meu lado, Clara Fonseca, a advogada escolhida pela minha avó, andava com confiança silenciosa, seu cabelo prateado penteado para trás como uma bandeira de batalha. Dentro da câmara, meus pais estavam juntos em uma mesa. Meu pai vestia um blazer azul marinho, enrugado nas mangas, como se não tivesse dormido. As pérolas da minha mãe brilhavam desafiadoramente contra seu pescoço, seus lábios torcidos em um leve sorriso. André sentou-se atrás deles, seus olhos se movendo nervosamente, batendo o pé no banco. Eles não olharam para mim, mas eu podia sentir o ódio deles irradiando através do corredor como calor. A juíza Oliveira entrou, o martelo batendo uma vez. Estamos aqui hoje a respeito da herança de Helena Torres. Testamentos disputados foram enviados. Vamos continuar. O advogado dos meus pais, jovem e arrogante, levantou-se primeiro. Vossa honra, o testamento legítimo mais recente claramente deixa todos os bens principais para os meus clientes. Qualquer sugestão em contrário é falsa e infundada. Senti o canto da boca de Clara se contorcer, como um predador prestes a atacar. Ela se levantou lentamente, cada movimento deliberado. Vossa honra, nós apresentamos como prova um testamento revisado executado sob o conselho legal, autenticado e assinado pela própria Helena Torres 5 meses depois do documento que lhes apresentam. Mentiras, ele rugiu. Ordem, a juíza Oliveira gritou. Mas Clara não tinha terminado. Ela tocou um tablet e a tela do tribunal piscou para a vida. O rosto da minha avó apareceu, mais velha, mais magra, descansando em uma cama de hospital, mas sua voz clara e firme. Se você está assistindo isso, ela disse, olhando diretamente para a câmera. Significa que eles estão fazendo o que eu temia. Eles me pressionaram a assinar um testamento que eu não queria. Eu o corrigi. Minha verdadeira herdeira é minha neta, Marjorie Torres. Nenhuma coerção, nenhuma dúvida. Esta foi a minha escolha. O silêncio que se seguiu foi absoluto, quebrado apenas pelo som do suspiro sufocado da minha mãe. A cabeça de André caiu em suas mãos. A voz de Clara cortou a tensão. Além disso, Vossa honra, temos a correspondência entre os acusados e a senhora Torres, pressionando-a a seguir o roteiro ou então. Também apresentamos o depoimento do Sr. Ferraz do banco, que garantiu o fundo de acordo com as instruções privadas da senhora Torres. A juíza se recostou, os olhos se estreitando para meus pais. Eu já vi ganância. Eu já vi crueldade. Raramente vi ambos exibidos de forma tão descarada. A senhorita Torres é afirmada como a única herdeira. A herança será transferida de acordo. Meu pai se levantou. Isso não acabou, ele gritou. Sente-se, senhor, a juíza replicou. Também estou emitindo um bloqueio em seus bens, pendente de investigação de coerção de idosos e falsificação de documentos. O martelo bateu novamente, definitivo e estrondoso. O tribunal está encerrado. Eu me levantei, de cabeça erguida, enquanto meus pais me olhavam com ódio. Mas pela primeira vez, eu não me sentia pequena sob o olhar deles. Pela primeira vez, eu estava intocável.
Os degraus do tribunal se estendiam diante de mim como caminho para uma nova vida. Repórteres se aglomeravam perto da entrada, microfones piscando ao sol, suas vozes subindo em um coro frenético. Marjorie, você tem uma declaração? Marjorie, o que você diz sobre as acusações dos seus pais? Eu parei, o peso do martelo ainda ecoando em meus ouvidos, a tinta da sentença ainda não seca. Minha reflexão nas portas de vidro parecia a mesma quando entrei. Mas agora eu carregava algo mais. Poder. Paz. Dei um passo em direção aos microfones. Minha voz estava calma e firme. Eles já disseram tudo quando colocaram fogo no único amor que me viu. Eu não tenho mais nada a acrescentar. Os repórteres gritaram mais perguntas, mas eu me afastei, meus saltos batendo forte na pedra. Atrás de mim, meus pais saíam cambaleando do tribunal. Meu pai gesticulava com o telefone, já desesperado, já derrotado. As pérolas da minha mãe pendiam de lado, seu rosto pálido de choque. André o seguia, calado, os olhos fixos no chão. Pela primeira vez, nenhum deles parecia vitorioso. Eles pareciam pequenos. Cheguei à calçada e inspirei. A cidade zumbia como sempre, carros buzinando, estranhos correndo, mas agora parecia diferente, como se o mundo em si tivesse mudado. Na minha bolsa, o envelope real estava lá, documentos legais, os papéis do fundo, o vídeo final da minha avó ainda salvo no pendrive. Mas a coisa mais valiosa não era o dinheiro ou os papéis. Eram as palavras dela. O silêncio é a lâmina mais afiada. Esse silêncio me carregou através do fogo. Ele durou mais do que a raiva deles, e agora ele me entregou aqui, a liberdade. Naquela noite, eu sentei em meu apartamento. Tirei o velho cachecol que minha avó havia me dado quando eu tinha 10 anos, ainda com um leve cheiro de cedro. Coloquei o cheque verdadeiro e o USB no cofre no fundo do meu armário, tranquei-o e depois me sentei à minha mesa com uma xícara de chá que finalmente havia esfriado. Por anos, eu me senti apagada, deixada de lado, silenciada, esquecida. Hoje, o silêncio era meu. Não era mais vazio. Era conquistado. Eu não era apenas a garota que eles tentaram quebrar. Eu era a mulher que havia ressuscitado das cinzas que eles mesmos acenderam. E enquanto a noite avançava, eu me permiti um sorriso. Eles pensaram que me destruíram, mas tudo o que fizeram foi provar que minha avó estava certa. O fogo não me matou. Ele me revelou. Obrigada por ouvir a história de Marjorie. Se você gostou desse vídeo, por favor curta e compartilhe para nos apoiar a trazer mais histórias inspiradoras, e se inscreva no canal para não perder nenhum lançamento. Até o próximo vídeo.